Continuação do vídeo. E se os anos 60 não aconteceram no passado? Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Vamos dar continuidade ao vídeo. E se 1960 não aconteceu no passado? Bom, vamos falar do tempo. Existe um tempo que não precisou existir nos cenários primeiro. Existiu primeiro na escrita e colocada em nossas mentes. Então, podemos chamar esse do começo. O começo aqui nesse sistema pode ser dessa maneira, ok? Eles podem ter somente escrito. Aí, para provar, eles podem ter colocado cacarecos debaixo da terra, nas rochas, em qualquer lugar. Tudo aquilo que eu já expliquei que eles podem fazer. Bastou nos dar um livro dizendo que ali tinha a verdade do começo e todos aceitaram, não é? Esse é um começo que ninguém vivenciou, mas que eles colocaram na nossa cabeça e nos falaram, escreveram e continuaram martelando isso para todas as gerações. E colocaram provas que provam essas mentiras do começo de uma existência que não aconteceu nos cenários que pisamos. Isso não quer dizer que eles não possam fazer coisas acontecerem. É que fica mais fácil, não é necessário tanto sacrifício, as coisas podem ser colocadas mais para frente. Dá menos trabalho e surte o efeito que eles querem, do mistério, do oculto, daquela coisa de deixar as pessoas divididas. Pode ser, pode não ser. E, além disso, ele deu um começo com livros para pessoas diferentes, nações diferentes, culturas diferentes, para ver divisões. Fica bem mais fácil quando o começo é feito assim, somente colocando na cabeça, na mente e obrigando a todos a vivenciar todas as informações lá de trás como verdade aqui na frente. Então, o começo pode ser dessa forma. Chegou uma parte aqui que ele começou e nós chegamos aqui, nos introduziram aqui. E daqui pode ter ido para cá, como pode ter vindo de lá para cá, daqui para cá, daqui para cá e assim vai. Aqui, dessa parte para cá, pode ser que começou a leitura da historinha, a contagem do tempo, o que foi experimentado, o que está rodando, e também pode se estender tudo daqui para cá. Também pode ter começado verticalmente e não horizontalmente. Pode ter sido daqui para cá e assim saiu. Então, aqui temos a parte da história contada, que depois eles podem colocar nos cenários como ele quiser. Mas a primeira existência do começo é só mental. É só histórias mesmo. E a gente vai vivenciando o que eles contaram para a gente que houve, o passado, o começo. Então, esse começo aqui ainda não foi vivido pelas pessoas reais, pelo novo tempo. Não reparem nos meus desenhos que eu perdi totalmente a qualidade de desenhar, o talento e tal. Vamos supor que isso aqui seja o idioma japonês. O idioma japonês, naturalmente, era escrito verticalmente, de cima para baixo. Quando vocês verem o idioma japonês escrito horizontalmente, é porque está escrevendo pelas influências das línguas latinas, como a nossa, o português, ele começa da esquerda para a direita, horizontalmente. O árabe, o hebraico, o persa e o curdo, ele escreve da esquerda para a direita, que é só uma imitação do árabe, não está nada escrito, gente, é só uma brincadeira. Vocês já viram a escrita indiana e todos esses idiomas aqui? Parecem só símbolos, né? Então, o chinês também escreve dessa maneira, o coreano, eu não sei se o coreano pode ser horizontal. Pode ser que
assim, na atualidade, eles já se adaptaram e estão escrevendo na horizontal e da esquerda para a direita, como nós escrevemos também. O que eu sei é que o coreano é o idioma mais próximo do japonês, inclusive eles mesmos são muito próximos, mas isso é uma história para uma próxima vez. E existe escrita de baixo para cima? Bom, existe escrita da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, verticalmente em colunas, e existe uma escrita que eu ouvi falar, eu não sei se as pessoas conhecem muito, se chama Hanu no, ou mais ou menos assim, eu não lembro como falar. É um idioma indígena filipino. E ele começa assim, ele pode ser escrito assim, de baixo para cima. Eu creio que já comentei com vocês em um dos meus vídeos sobre idiomas, sobre a língua indígena Pirahã, acho que é assim, do sul do Amazonas. E eles têm apenas, gente, 6 consoantes e 3 vogais. É o menor. Não, não é o menor, porque eu lembro que eu comentei nesse vídeo com vocês sobre os rotocas, um idioma falado por poucas pessoas também lá da Nova Guiné, Papua Nova Guiné. Então são esses 2 idiomas, assim, essas 2 línguas com menores fonemas. Pode ser que haja outras? Claro que pode. O sistema pode dar memória aí dizendo que já existia ou de repente trazer novidade, né? Provas de que tem aquele povo, poucas pessoas falando desse jeito. Pronto, já tem. E para aqueles que pensam, né, que precisa ter números e entender as cores como a gente entende, dizem que esse povo, com essa língua, né, além de ter poucos sons, eles não possuem numerais e não diferenciam as cores como a gente. Eu acho que assim, o claro e o escuro. Há um canal de um rapaz que me parece ser indígena e ele explica sobre os idiomas indígenas do Brasil. Para quem não lembra, a mensagem já avisou que nossa mente não precisa de matemática. É porque estamos dentro do sistema e ele nos deu a matemática. E eu expliquei na história Nascidos e Não Nascidos e nos meus vídeos normais que a matemática aprisiona as formas, ela limita. Bom, essas explicações vocês podem pegar nos outros vídeos. Vamos voltar ao idioma Pirahã. Tem poucos sons e é uma língua falada. Ela não tem escrita. Olha que interessante, isso me lembra a mensagem, que ela não precisa ser escrita em livros, né? Como desde o começo eu falei, a mensagem não quer que seja escrito livros, porque os livros foram criados para nos manipular. Se vocês ainda não têm informações, sendo brasileiros, sobre esse idioma indígena, busquem informação. Mas por que eu estou falando para vocês dessa coisa da escrita direita, esquerda e tal? É que a percepção do tempo e de como ele depende do que o sistema deu para a gente. Quando a gente, no português, escreve daqui, ainda não foi vivido, né? Da esquerda para a direita. Tudo que a gente vai fazer, na maioria das vezes, a gente pensa assim, daqui para cá. A gente não vai ficar pensando daqui para cá. Já os outros, talvez eles pensem daqui para cá, da direita para a esquerda, talvez. Então, quando nós imaginamos o tempo, já que nossa escrita é da esquerda para a direita, também pensamos que o tempo começa assim, ó, daqui para cá, como eu desenhei. E eu quero falar para vocês que vocês precisam desconstruir essa ideia do tempo ser assim e de ser horizontal ou vertical. Não tomem o tempo dessa maneira, porque não existe isso de verdade. Tudo que existe foram as percepções que o sistema nos deu. E essa percepção, ela pode começar de várias maneiras, do que você é vivido, que eles falaram para a gente e colocaram, fizeram aquilo fixar na gente. E toda a cultura e todos os hábitos e uma infinidade de coisas que eu não vou entrar agora nesses detalhes mínimos, mas devo lembrar a vocês o que a mensagem já passou sobre a percepção de tempos, o tempo, compromisso
Se a gente não tiver ele, acabou o tempo para a gente. Mas também nos deram um corpo com órgãos e colocaram também a função biológica, um relógio biológico, né? Então, e para mudar a percepção de tudo aqui dentro desse mundo, é fácil para eles nos dar e colocar, vivenciar. Também é fácil deles fazerem a gente trocar. Não precisa ser rapidamente. Ele dá uma coisa brusca, mas também ele já começou um pouco antes, e depois ele vai acelerando, vai apertando a gente, aí vai nascendo outras pessoas, ou eles vão colocando memórias já prontinhas para a gente, ou memórias que eles vão mostrando, que eu já expliquei a vocês, de como eles estão colocando pelo mundo virtual várias memórias, informações que não existiam, mas que pode existir. O sistema ele pode acrescentar, pode reajustar em tudo dele. Então, como garantir que 1960 começou aqui? Talvez a numeração, que eles nos ensinaram a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Da esquerda para a direita. Aí a gente pensa assim, 1960 começou aqui, é passado, eu estou aqui em 2025, então tá lá atrás. Mas e se não? E se eles pegaram o que aconteceu aqui na frente e nos deram uma memória vivenciada por alguns nossos, ou talvez nunca existiram, nos deram a memória daqui para vivenciarmos aqui. Ele encaixou aqui, colocou alguns de nós para viver e daqui para frente começou outra contagem em cima dessa. Não tem importância, pode fazer camadas aqui, não tem importância para ele. Tem backup de tudo, tem como colar e cortar e tirar e fazer toda a mágica que ele quiser. Porque não existe nada de verdade. É como se alguém tivesse num computador manipulando o que a gente está vivendo aqui dentro. Então, 1960, o que foi dito, o que foi vivido, ou nós mesmos experimentamos, porque eu nasci em 1960, muitas coisas que tinha lá nessa época foi retirado aqui. E aqui, para parecer que era o passado, ele deixou coisas ruins junto. Então, ele fez uma salada de coisa. O que tinha aqui de progresso, colocou aqui para trás e ficou parecendo que eram antigos. Aqueles carros grandes, potentes, mas consumiam tanto combustível. Mas e se esses carros grandes aqui, era aqui na frente, e eles nem mesmo combustível como os daqui de trás usavam? Vocês entendem que eles podem modificar tudo e adaptar tudo, reajustar, ajustar, acrescentar, fazer o que quiserem aqui dentro. Só que na tua cabeça você tem uma ideia de tempo, você tem uma ideia do começo desse mundo, você tem uma ideia da historinha que eles deram fixada em vocês. Toda essa parte do começo aqui é mentira. E nós fomos vivendo a mentira até hoje, deixando essa mentira daqui nos controlar. Eu tenho um vídeo, gente, de 2008, 2009, 2010, falando que nós estamos vivendo sob a influência de coisas do passado. E não interessa a gente ver as coisas aqui do passado. Nós não estávamos lá. Essas pessoas que eles estão fazendo a gente lembrar não estão vivendo aqui com a gente e nós não estávamos lá. Não temos que viver essas coisas. Temos que pensar só aqui, enquanto nós estamos vivendo aqui, o que está acontecendo aqui. E cuidar da gente aqui. Então, não interessa os livros, as coisas, joga tudo fora. Não interessa. E essas coisas do passado são maquiavélicas, são insanas, cheias de sangue. Por que eles deram esse tipo de começo com Deus insano, com guerras, com todas as coisas horríveis nessas histórias e deuses poderosos, macabros, para nos controlar aqui? Nós não precisamos aceitar. E agora chegou a hora, porque a própria mensagem diz: acabou a era de deuses, profetas, filósofos, tudo que você possa imaginar que colocava as pessoas nessa hierarquia ou invenção de espiritualidade para ser tomado como o melhor, superior, o mais poderoso, as coisas todas já acabaram.
Mas eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, ou eu coloco na história dos nascidos e não nascidos, tá? Por ela fica mais fácil, porque os próprios aspirantes ativadores, eles contam histórias para outros DNAs que foram resgatados, e assim fica fácil para sua mente começar a desenhar no campo mental as imagens, as cenas, e assim obter uma melhor compreensão. Vai acabar tudo isso, toda essa coisa de deuses, de espiritualidade, de poderosos, de anjos, santos e demônios, todas essas mentiras vão cair. O sistema está pedindo ajuda, a própria mensagem, se vocês querem saber. O próprio sistema não está suportando ser ele mesmo, porque aqueles que o controlam estão sufocando o sistema. Muitas profissões também com hierarquias pesadas vão acabar. Muitos hábitos de culturas que eles colocaram as pessoas a pensar que eram boas vão acabar. Culturas vão acabar. Muita coisa. Na verdade, já acabou. Já caiu tudo, caíram todas as coisas negativas e ruins que nos obrigaram a vivenciar aqui. Somente se o sistema aceitar essa limpeza é que ele vai poder sobreviver. Caso não haja essa limpeza, nós temos que desvanecê-lo. É preciso que a mente de vocês comece a derrubar tudo que a mensagem já passou de informações que devemos negar, recusar, modificar, largar, abandonar, desconstruir. Tudo que a mensagem tem passado para mim, eu tenho passado para vocês. Não aceitar nenhum tipo de disfarce do mal. Nenhuma justificativa, nenhuma razão. E eu tenho feito muitos vídeos explicativos desde muitos anos. É muito fácil de fazermos as coisas aqui acontecer e não deixar acontecer quando não é humano. Porque esse mundo está totalmente desumano e sendo suportado, promovido, apoiado, defendido pelos humanos que reclamam. E o pior, entre nós está o povo dele. Aquele povo já preparado, programado para fingir ser a gente, para trabalhar contra a gente, se passando pela gente mesmo, se passando por gente comum. No próximo vídeo de continuação, eu vou querer estender o assunto que aqui eu parei sobre por que deveria ser tudo no mental, como essa língua Pirahan, que precisa ser falada, não escrita. E isso era com a mensagem também. Estaria somente para nós no mental. Se todas as mentes tivessem ela, se tornaria tão poderosa, porque não iria existir a escrita para manipulá-la. E até mesmo no estender do falar com as novas gerações, deveria ter os mais velhos para proibir as mudanças e as corrupções. Vamos continuar a falar sobre isso e também vamos lembrar dos animais que vivem aqui pouco tempo. O mosquito, será que ele é um animal de verdade ou é um animal que faz parte do jogo? Porque aqui dentro tem pessoas e coisas que recebem os usuários e tem aqueles que é do próprio jogo, como a natureza, como certos animais e certas pessoas. No jogo online que deram para nós, eles são chamados de NPCs. E para nós, da mensagem, são os seres permanentes ou coisas e animais permanentes. Mas vou usar vários deles para mostrar para vocês que não existe o tempo como a gente pensa. Os animais também não têm essas histórias na cabeça deles, e eles vivem. E eles vivem coisas diferentes, experimentam coisas diferentes. Mas a nossa mente humana foi tão limitada que ficou infantilizada para acreditar no que aqueles que nos controlam querem e do jeito que eles querem. Mas está na hora de dizer adeus, mentirosos, cruéis, sádicos e psicopatas. Vamos ser livres, gente. Eu vou parar o vídeo por aqui, vou deixar o restante para uma próxima vez. A gente vai continuar a falar. Esse 1960 não aconteceu no passado. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yet Ti Bahai.